Boa tarde a todos, muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo sobre regulação de mercado de carbono. Eu sou uma mulher de cabelos castanhos, estou vestida de preto com um blazer vermelho, do lado esquerdo do palco. Para esse bate-papo aqui, hoje a gente vai chamar duas pessoas que têm participado muito ativamente das discussões que a gente tem tido a respeito de regulamentação. Uma delas é o José Pedro Neves, coordenador geral de Estrutura Produtiva e Sustentabilidade na Secretaria da Política Econômica. Bem-vindo. Boa tarde a todos. José Pedro Neves, do Ministério da Fazenda. Eu sou um homem, 1,90, cabelos curtos, castanhos. Eu estou vestindo um terno azul claro e camisa branca. Obrigada, José. E também a Maria Belém, que é a responsável pela comercialização de carbono do Itaú BBA e board member do Carbon Place. Bem-vinda, Belém. Pessoal, tudo bem? Sou Maria Belém, sou uma mulher branca de cabelos lisos, estou vestindo uma camisa azul e um blazer laranja, nas cores do Itaú, na dúvida. Muito bem-vindos, obrigada por terem vindo participar comigo desse bate-papo. Bom, a primeira coisa é um aviso aqui de ordem administrativa. Nós vamos começar com o debate, com as perguntas aqui feitas aos panelistas, mas se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem participar, ao final a gente vai ter uns minutinhos e vai ter uma pessoa aqui que vai dividir o microfone com vocês para vocês poderem interagir diretamente com a gente, tá bom? Bom, começando aqui nosso bate-papo, queria começar com o José Pedro. José Pedro, a ideia aqui seria entender um pouquinho de você. Você pode dividir com a gente como é que o governo está vendo a regulamentação do mercado de carbono, considerando os compromissos ambientais do Brasil e as diretrizes internacionais que a gente ouve falar o tempo todo, mas queria entender como é que o governo está vendo isso. Claro, muito obrigado, né? Obrigado a todos pela presença, a Ambima também por estar organizando esse evento, né? Eu acho que E assim, também frisar que esse trabalho de interlocução com representantes do setor privado, né, é parte fundamental de todo o esforço do governo não só na regulamentação do mercado de carbono, mas na elaboração de políticas, né, como um todo. Acho que, respondendo então à sua pergunta, um dos pontos centrais sobre o mercado de carbono é que ele é um dos instrumentos que estão sendo pensados, que estão sendo elaborados pelo governo no sentido tanto dos compromissos ambientais como os compromissos com a própria sociedade brasileira, né? Tem todo um esforço do Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, de um plano que se chama Plano de Transformação Ecológica, que agora tem sido anunciado, né? Algumas medidas nesse sentido, o mercado de carbono é uma delas, haverá outras em bioeconomia, transição energética, por assim vai. E tem também a revisão da política nacional do meio ambiente e da mudança climática, aí sim tocado pelo Ministério do Meio Ambiente, né? Então a ideia é que, claro, os compromissos brasileiros assumidos no Acordo de Paris são muito desafiadores, mas para fazer frente a esses desafios estão sendo pensados diversos instrumentos. Então, por exemplo, todas as iniciativas de controle de deflorestamento, né, do PPCDAN, do PP Cerrado. Podemos também citar o pagamento por serviços ambientais. Então, acho que fico tranquilo em saber que são diversas frentes, em diversos frontes o governo tem pensado em políticas. O mercado de carbono é uma delas, mas é uma especial no sentido de que acho que primeiramente estamos muito atrasados nesse tema, né? Acho que isso tem inclusive é algo que todos percebemos, né? A sociedade civil também percebe isso. Depois de 4 anos completamente parados nessa agenda, né, eu lembro que em 2016 olhávamos a Europa, né, como um exemplo. Hoje em dia olhamos México, Colômbia, né, países, Chile, países muito próximos à nossa realidade, países em desenvolvimento, com realidades parecidas e que já estão mais à frente. Então tem todo um trabalho de a gente recuperar um tempo perdido. Acho que um segundo fator que torna o mercado de carbono muito especial no desafio ambiental é que
né, olhando a experiência internacional, os principais regulados pelo mercado de carbono é o setor industrial. Bem, nesse sentido, o Brasil já está um passo à frente, né? Temos uma matriz energética muito renovável, né? Então já é muito limpa. A nossa indústria não é tão grande, né, em proporção ao PIB como na Europa, Estados Unidos, Japão, etc. Então, muitos poderiam se perguntar, e por que então regular a indústria? Por que regular, fazer esse mercado de carbono aplicado à indústria? Porque a gente também vê essa possibilidade da regulação como um efeito dinamizador de todo o mercado de carbono, incluindo o mercado voluntário, né? Então temos um potencial enorme na geração de crédito de carbono, né? Temos acho que mais uma vez o Brasil se vê muito abençoado, né, pelas suas riquezas naturais nesse sentido. Então, vê-se o mercado, a regulação do mercado como uma possibilidade, uma chance de a gente ultrapassar certos obstáculos, ultrapassar certos problemas que temos hoje em dia em todos os mercados ambientais, né, o mercado voluntário também de crédito. Então, é por isso que virou o carro-chefe, né, desse, acho que, primeiro esforço do governo e do Ministério da Fazenda, né? Começamos a trabalhar em março num ritmo muito acelerado. Em 3 meses tivemos uma primeira proposta robusta, né, para essa regulação. Esforço também de vários ministérios, de vários setores, de vários poderes do governo, acho que e muita ajuda também dos agentes privados que nos forneceram informações, nos forneceram ideias. Eu acho que é realmente uma construção coletiva, uma construção de união mesmo, né, das várias esferas da sociedade por um desafio que já é muito desafiador em si mesmo, mas já faz anos que deveríamos estar encarando essa realidade, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mas eu acho que era um pouco isso. Não, tá ótimo, tá ótimo. E considerando todas essas diretrizes, a gente sempre pensa um pouquinho nas diretrizes internacionais relacionadas a esse mercado, quando a gente fala um pouco disso. Como é que você vê, e o governo está vendo, a questão das obrigações dos entes regulados? E quando vocês estão pensando nessa regulação, como é que vocês estão vendo as questões de natureza do ativo, tipos de ativo disponíveis, modalidades de oferta? Como é que vocês estão contemplando isso? Claro, então acho que o grande desafio, né, da elaboração do projeto de lei, né, e acho que de toda a regulamentação de mercado de carbono, é que ele é um mercado que, assim, a princípio ele não deveria existir, né? Não tem nenhum, a princípio eu digo assim, não é um minério de ferro, não é um carro, ele não é nada, né, a princípio, né? Ele, claro, surge de uma conscientização coletiva, de um estágio, né, do conhecimento científico que nos obriga a tomar algumas ações nesse sentido de reduzir a poluição. Mas eu queria dizer isso porque, assim, tem um esforço de criar, né, como todo mercado, temos que criar tanto a demanda quanto a oferta do mercado, certo? Então, a parte dos agentes, que a gente chama das obrigações dos agentes regulados, a gente cria a necessidade, a demanda por esses ativos, certo? Então, foi pensado toda uma estratégia de você exigir, né, dos grandes poluidores. Claro que tudo isso é muito custoso, a gente entende, e foi parte de todos os cálculos nossos, né, uma atenção à custo-efetividade da regulamentação. Então, você tem alguns grandes poluidores de atividades poluentes que vamos exigir, assim, planos de monitoramento para aferir exatamente quanto de emissão realizada durante o ano. Vamos exigir o que se chama de processo de conciliação, que ao final desse período, então, essas empresas tenham que ter ativos do mercado de carbono, né, para fazer frente a essas emissões. E tudo isso vai ser objeto de uma regulamentação que ainda será feita, né? Mas, de novo, né, contando com toda a ajuda de todas as esferas da sociedade, inclusive consultando muitos entes regulados para ter certeza que fazemos uma regulação inteligente.
Em relação então, a essa oferta, né? Então, como tem essa obrigação para as empresas, e elas vão poder usar então ou cotas de emissão que são distribuídas pelo governo no Plano Nacional de Alocação, ou os RVEs, né, que a gente chama as reduções verificadas de emissão, que nada mais são do que os créditos de carbono reconhecidos pelo sistema. E aí eu queria chamar a atenção aqui porque, a princípio, é uma lei que fala sobre a regulação, o mercado regulado, mas ela em algumas partes vai além disso e fala sobre todos os créditos voluntários. Nessa questão que você traz sobre a natureza jurídica e a tributação, é um desses casos. Então, foi trazido a nós como um dos problemas que a gente deveria enfrentar, a insegurança jurídica que existe, né, nesses mercados, e que é uma insegurança tal que tem sido um obstáculo para um aumento da escala desse mercado, para uma maior otimização das operações desse mercado. Então a gente está aproveitando esse projeto de lei para, de certa forma, pacificar esse assunto. E são assuntos complexos, né? Como a Belém está aqui, é uma especialista nisso, vai falar melhor do que eu. Mas foi na questão da natureza jurídica, fomos um pouco pela exclusão, né? Pelo método da exclusão. Olhamos primeiro as melhores experiências internacionais. Em muitos mercados ele também não é muito bem definido. Fomos então, né, nas opções que existem. Commodity foi entendido que não seria muito propício pela complexidade dessa regulamentação e pelo fato de que teria algumas implicações regulatórias do Banco Central que não seriam oportunas. A questão do ativo intangível tem obrigações regulatórias muito pesadas e iam acabar inviabilizando o mercado. Na questão do ativo financeiro, também você tinha algumas implicações em resoluções do Conselho Monetário Nacional que criariam uma certa dificuldade para a atividade de circulação desses ativos. E, por fim, até o valor mobiliário traz os seus desafios, né? Notadamente o problema de que tem alto custo de observância. Mas o que tem se pensado é que isso é mais administrável até em uma regulação infralegal junto à CVM. Acho que assim, todos os atores do governo que eu tenho conversado, eles estão cientes de que não se quer colocar muitos obstáculos, não se quer criar muitos custos de observância em relação a esse mercado. E aí é muito engraçado, é muito curioso isso das discussões do governo. Eu falava com pessoas especializadas nesse tema, né? E aí tinha toda a questão da tributação e a pessoa me falava, olha, mas não é tão complexo assim, porque uma vez que você define a natureza jurídica, a tributação ela meio vem naturalmente, né? Então acho que tem grande parte da insegurança jurídica da tributação que se resolve uma vez definindo a natureza jurídica, e também foi tomado cuidado de assim a rolar todas os possíveis casos na lei. Então, no caso de apuração de lucro real, lucro presumido, como é tratado. Então, acho que a gente está até se excedendo na cautela e colocando mais do que seria necessário numa primeira instância, justamente para trazer ao mercado essa segurança jurídica, essa segurança regulatória que foi diagnosticado como um problema grave a ser enfrentado. Obrigada, José Pedro. E aproveitando que você mencionou aqui a Belém como especialista, Belém, queria te fazer uma pergunta a respeito de mercado voluntário. Queria entender um pouquinho de você, quais são as suas impressões a respeito da importância desse mercado para o desenvolvimento do mercado de carbono. E se você puder também dar umas pinceladas a respeito de alguns aspectos de mercado internacional, desafios que você vê com relação ao mercado voluntário, mercado regulado, falar um pouquinho de aposentadoria de créditos, interoperabilidade, eu agradeço. Pode ser? Tá bom, vários assuntos. Tá? Muita então, coisa. Muita por vez. A Aline me dá bronca quando eu falo muito rápido. Vou tentar ir um pouco mais devagar. Vocês levantam a mão qualquer coisa. Meu sotaque é horroroso, desculpa, gente. Então é o seguinte, no mercado voluntário, o Brasil tem um potencial gigante, já foi falado, no palestra anterior, todo mundo conhece, mais ou menos 15% da oferta mundial de captura. A capacidade que o Brasil tem, seguido só pela Indonésia e um pouco mais para trás pelo Congo.
Então, até o Brasil é muito importante para o mundo conseguir atingir a meta, não é trivial. E esse mercado é o mercado de exportação. Hoje, isso são números reais, 80% dos créditos que são originados no Brasil, tudo está registrado fora, gente, tá? Tudo é Verra, Gold Standard, está tudo fora. Mas eles são vendidos no exterior e só 20% são vendidos no Brasil. Esse número tende a cair. Assim que a gente tivesse um mercado regulado no Brasil, é muito provável que a gente vai caindo para 10, para 5. E à medida que o mercado voluntário brasileiro vai aumentando a quantidade de oferta, também mais desses créditos vão ser exportados ao exterior, porque o Brasil não vai ter capacidade de absorver essa oferta toda. Então, esse mercado é o mercado de exportação. Eu falo que é a mesma coisa que exportar saca de soja. Não é diferente, é um mercado para exportar. E, nesse sentido, a regulamentação também tem que ser uma regulamentação que permita essa exportação de um jeito fácil e confiável. Para esse mercado conseguir se desenvolver, para ser criados esses projetos, ele precisa uma tremenda quantidade de financiamento. Não estou falando isso porque eu trabalho para a Itaú, é porque é verdade, precisa muito dinheiro mesmo. E esse financiamento, além disso, ele tem que ser feito em moeda local, porque os projetos são feitos no Brasil. Precisa comprar semente, precisa comprar terra, precisa comprar maquinária local. E são financiamentos a muito longo prazo, os créditos são de 20 e 30 anos. E são financiamentos também que precisam de um conhecimento de crédito muito local. Então, isso é uma oportunidade gigante para o mercado financeiro e o mercado de capitais locais, mas também um desafio. E para conseguir destravar esse financiamento, o mercado financeiro precisa muito dessa definição de natureza jurídica. Ela é realmente crítica. Por quê? Além do aspecto tributário, que o Pedro explicou super bem, tem também o problema do custo de capital daqueles créditos quando entra no balanço dos bancos. Porque o custo do capital dos ativos, dependendo da natureza jurídica, ele varia substancialmente. Então, por exemplo, no cenário de que a natureza jurídica fosse um intangível, que era o que a gente tinha no Código Florestal até hoje, 100% do crédito que o banco outorga no crédito do carbono, ele tem que ser computado no balanço, no capital do banco ante o Banco Central. E isso é uma regra de Basileia, está escrito na pedra, não tem como mudar. Não é que o Banco Central fala, vamos fazer dar um jeitinho, que não tem jeitinho, é Basileia. Quando a gente fala de ativo financeiro, ativo imobiliário, está em torno de 30%. Commodities é mais caro, está mais perto de uns 60%. Mas ainda assim, ele tem um tratamento, ele se comporta no mercado como um commodity. Quando a gente olha a tela de trading, ele se comporta como commodities. A única diferença que eu sempre falo é que assim, ele não é uma commodity. Tá? Como o café é diferente de açúcar, diferente de soja, um crédito de reflorestamento é diferente de um crédito de conservação, é diferente de energia renovável, é diferente de biochar. Cada um deles são diferentes. Eles são commodities diferentes, mas ainda assim se comportam como commodities, dentro da mesma metodologia, do mesmo padrão e até a mesma safra do crédito. A safra, para quem não sabe, eu falo a mesma coisa que o vinho, só que o contrário. Então, assim, quando o crédito ele é mais antigo, em vez de ser mais caro, ele é mais barato, porque ele tem menos adicionalidade. Quanto mais novo, ele é mais caro. E, por fim, a regulamentação também precisa tratar um elemento fundamental, que é a conexão entre o mercado voluntário e o mercado regulado. E isso está na lei, pelo menos a proposta de lei que a gente viu está lá. E por que aquilo é importante? Porque para conseguir atingir a NDC, ou as metas do governo brasileiro no Acordo de Paris, o mercado regulado por si só é muito difícil de alcançar, até ele é muito oneroso para a economia fazer isso. É muito abrupto, a tecnologia ainda não existe ou ainda não é escalável, ou é muito custoso esse investimento de capital que as empresas precisam fazer. Então, o mercado voluntário, ele vem ajudar nesse processo para que a transição climática que nossa economia precisa fazer, mundial, ela seja mais suave, ela seja mais cost efficient. É mais barato comprar um crédito de carbono, nem que seja de reflorestamento a $30, que cambiar um processo produtivo que custa acima de $100. Então, é por isso que o crédito do mercado voluntário ele é muito importante para que essa curva de descarbonização do mundo seja viável, sem causar um impacto de inflação, de aumento de preços e de custos que inviabilizam a operação. Então, isso é só para dar uma pincelada aí da importância do mercado.
e por que essa lei seria super importante para a gente conseguir destravar. Falando um pouco do mercado internacional, eu queria dar uma ideia para vocês. Então, assim, nos últimos anos, e esses são dados do Banco Mundial, os últimos 10 anos, o mercado regulado, ou seja, tanto o cap and trade como carbon tax, no mundo representava 5% das emissões totais. Hoje representa 23%. Tem mais de 70 países que hoje estão trabalhando na regulamentação de seus mercados de carbono, da mesma forma que o Brasil está fazendo. Então, já que cada vez mais a gente vai ter essa regulamentação do mercado de carbono para conseguir transicionar a economia a uma economia de baixo carbono e conseguir cumprir as metas do Acordo de Paris. Nesse mercado, o ano passado, a gente teve uma crise energética super séria por conta da guerra na Ucrânia, não é mistério para ninguém. E com essa crise, dois fenômenos aconteceram. Primeiro, a demanda ela esfriou, porque os preços, a inflação, o custo maior das empresas trouxeram uma menor demanda por a questão climática. Então, eles têm menos demanda por créditos de carbono. Mas, ao mesmo tempo, na verdade, a necessidade do mundo do crédito de carbono voluntário aumentou, porque tiveram que ligar as usinas de carvão, de gás. Então, a gente tem mais emissão de carbono porque não estamos conseguindo utilizar todas as energias renováveis prévia a essa crise. Então, esse mercado, mesmo que hoje ele esteja um pouco mais enfriado, ele ainda tem uma prospecção e uma demanda futura muito, muito importante. Ainda no mercado internacional, a gente vê uma crise de confiança no mercado, uma crise de credibilidade. Ela foi um pouco disparada por um artigo na imprensa inglesa, lá em fevereiro desse ano, que falava dos créditos REDD+ no Brasil. E aí os compradores ficaram um pouco assustados e pararam de comprar esses créditos. Como consequência dessa crise de confiabilidade, a Verra decidiu revisar sua metodologia de REDD+. Então, muitos desses créditos hoje estão travados na Verra, até a Verra conseguir lançar a nova metodologia. E, ao mesmo tempo, os créditos antigos, eles vão precisar se readequar à nova metodologia da Verra, com o qual ele cria uma incerteza no mercado. Mas a gente entende que isso é um processo de transição, que no longo prazo vai ser melhor para o mercado ter uma metodologia mais robusta, que cria mais confiabilidade. Nesse sentido, o mercado internacional está fazendo muitas iniciativas para aumentar a confiabilidade no mercado. Então, e a transparência no reporting, que é super importante também. E aí vou entrar no ponto da aposentadoria já. Então, assim, na transparência de mercado tem novas regras, porque assim, não basta só fazer commitments para os corporates, de usar net zero, vou ser carbon neutral para tal ano, mas é importante como é que ele vai chegar até lá e que tipo de créditos as companhias compram para conseguir respaldar seus claims de net zero ou de carbon neutral. Então, esse tipo de transparência no reporting da qualidade dos créditos ajuda a demanda a ser uma demanda de maior integridade, que também está disposta a pagar preços mais altos pelos créditos. Por outro lado, o comitê na Inglaterra emitiu os chamados Core Carbon Principles, CCPs, que vêm a funcionar como um guideline para esses corporates, entender quais são as condições de um crédito de carbono de boa qualidade. Porque como tem tanta oferta no mercado diferente e não tem padronização necessariamente bem feita do lado da oferta, esses CCPs vêm a ajudar a demanda a entender, bom, esse é um crédito bom, é isso que a gente entende que você deveria olhar quando está procurando um crédito para a tua compensação a respeito do claim do corporate. Agora, falando na aposentadoria, a gente no Itaú e no mundo monitoramos a aposentadoria tanto quanto a demanda e os commitments dos corporates. Porque como os commitments, esse mercado, lembra, ele é voluntário. Então, como os commitments dos corporates são até 2030, até 2050, o corporate ele pode comprar o crédito e não aposentar. Aposentar significa consumir aquele crédito de carbono que ele comprou e que ele emitiu, na verdade. Então, se ele não está aposentando, ele está gerando inventário. E ele está colocando esses créditos que vão perdendo adicionalidade contra um claim que ele fez a 2030, até 2050. Então, ele vai perdendo validade, vai perdendo qualidade daqueles créditos. Por isso, a gente monitora quantos créditos são de verdade aposentados no mercado.
para entender quantos desses claims são realmente verificados através de uma conduta de corporate social responsibility, que o corporate está efetivamente se comportando como ele falou que iria fazer. Evitar greenwashing também, tá? Então, é uma coisa que a gente observa muito como indicador de demanda. Falei mais alguma coisa? Tá bom. Obrigada, Belém. A relevância da gente trazer esses pontos, Belém, até por isso que eu acabei te perguntando um pouquinho, né, do que está acontecendo no mercado internacional, com a questão da confiabilidade, a questão toda desses princípios que saíram, era para a gente puxar aqui uma pergunta para o José Pedro, para depois da gente ter ouvido esses pontos da Belém, José Pedro, entender um pouquinho do seu lado aqui no horizonte brasileiro, como é que você está vendo a governança desse mercado localmente, e como é que essa governança conversa com esses aspectos de mercado internacional que a Belém trouxe? Então, acho que a Belém trouxe a palavra-chave que tem norteado todos os trabalhos nossos, né, em relação à governança, que é a questão da confiabilidade, né? De novo, se não houver confiabilidade nesses ativos, nesses créditos, eles não servem para nada rigorosamente, né? Então, assim, o trabalho da elaboração do PL já foi árduo, né? Mas agora vai ter mais árduo ainda, até me dá taquicardia toda sexta-feira quando eu vejo minha agenda da semana que vem, da semana seguinte, que é a questão da implementar a governança desse mercado todo, que é uma governança que não é nem um pouco simples, ela é muito complexa, passa por diversos agentes. E ela tem dois pilares, eu diria, né? O primeiro é o que a gente chama de integridade ambiental e o segundo é a integridade internacional do mercado, né? Então, assim, falando primeiro da integridade ambiental, no fundo é garantir que um ativo, um título representativo de uma redução de 1 tonelada de carbono, realmente tenha uma redução de tonelada de carbono atrás dele. E isso não é nem um pouco simples, né? A Belém trouxe a questão das safras e da adicionalidade que vai se perdendo, né, nos créditos de carbono, que é um ponto seríssimo que a iniciativa privada Verra, né, as metodologias privadas também não conseguiram resolver ainda, né, estão trabalhando nisso. Mas quando se pensa no mercado regulado, você tem diversos outros, né? Então, por exemplo, a questão do plano de monitoramento. Imagina que para todos os regulados, né, tem sido pensado aí por volta de 5.000 fontes reguladas, né, de diversos setores industriais. Imagina que você vai ter que criar um plano de monitoramento para cada uma delas, para aferir exatamente a emissão de gás carbônico de cada fonte. Depois você vai ter toda uma questão da verificação desses planos de monitoramento. Então a gente vai ter que credenciar agentes e agências para certificar que a empresa realmente cumpriu o que estava colocado no plano de monitoramento. Tem a questão dos créditos que forem usados no mercado regulado, né? E vamos garantir que eles sejam de alta qualidade e isso será garantido pelo credenciamento das metodologias no órgão gestor. Então a gente vai ter que fazer um trabalho que aparentemente a Verra está fazendo agora de uma revisitação da própria metodologia, mas a gente vai ter critérios para avaliar as metodologias existentes e quais têm um alto padrão ambiental. Então é um trabalho assim, muito minucioso que será necessário ser feito e de uma capacidade técnica muito, muito específica. E até eu estava comentando antes, conversando com a Aline e com a Belém, de que vai ser necessário, inclusive, assim, formar mão de obra, formar uma capacidade, né, para que a gente tenha justamente capacidade de desempenhar toda essa questão regulatória, né? E por mais que seja custoso, trabalhoso, mas assim, de novo, sem essa parte, sem a verificação, sem o monitoramento, sem os relatos, é a mesma coisa do que não fazer nada, né? E aí me leva ao segundo ponto, que é a integridade internacional. Ela também é muito necessária em dois sentidos, né? Claro, primeiro pelas NDCs, então para você evitar que tenha dupla contabilidade, né? Então, sei lá, um crédito que é exportado pelo Brasil para a Suíça, conte para as metas da Suíça, elas não podem contar para a meta brasileira, né? Evidentemente, mas isso não também é complexo de ser negociado.
e ser computado e ser registrado. Então tem um primeiro trabalho que é essa integridade internacional e se certificar que a exportação conte de forma negativa para nós, para que não estejamos, no final das contas, né, é um mundo só, uma atmosfera só. Então temos que assegurar isso. E aí uma segunda questão, que também tem desde o começo, né, temos nos baseado muito nas experiências internacionais, temos contado com a ajuda de organismos multilaterais. O Banco Mundial realizou um estudo hiper minucioso alguns anos atrás, junto ao Ministério da Fazenda, e isso tudo por um sentido muito simples, que é, se a gente fizer um mercado muito sui generis, muito abrasileirado, ninguém vai reconhecer, por mais íntegro que seja, né? Mas se é muito diferente, até você explicar para um suíço, um sueco, por que a gente está fazendo diferente, assim você já perdeu o mercado, né? E aí eu dou um exemplo, eu gosto de citar esse exemplo. Tem aquele instituto ICAP, né, que ele faz o monitoramento internacional dos mercados, né? E aí na questão dos offsets, que é quanto que você pode usar no mercado regulado do mercado voluntário, né? E é uma grande discussão, né? Os regulados querem bastante, os governos querem pouco. Você vê, a experiência internacional varia de 0 a 10% mais ou menos, com uma exceção, o Cazaquistão, que tem 100% de offset. Assim, eu não conheço o mercado do Cazaquistão e ele pode ser o melhor mercado do mundo, mas quando você olha um número tão distoante do que é praticado nos outros países, você fica com o pé atrás. E esse pé atrás, dado o dinamismo que vai ter esse mercado, a gente não pode ter, né? A gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode de todo esse incentivo econômico que vai ocorrer cada vez mais nos próximos 10 anos. Acho até que o painel anterior mencionou muito isso, né, da gente tomar o cuidado de aproveitar essa oportunidade, porque o Brasil é a bola da vez para muita previsão do mercado internacional, local, enfim, a gente aproveitar essa oportunidade e não deixar ela passar, né? Obrigada, José Pedro. Belém, considerando todos esses aspectos aí que a gente acabou discutindo, como é que você vê as oportunidades de negócio que esse mercado traz para a gente, né? A gente olha bastante sobre a perspectiva de indústria financeira, claro, né? Mas, em geral, quais são as oportunidades de negócio que você está vendo que o mercado de carbono vai poder trazer para o Brasil? Olha, antes de entrar na oportunidade, eu vou falar um pouquinho da interoperabilidade dos mercados, que você me perguntou, e agora com o ponto sobre a interação do NDC, eu acho que vale a aclaração aqui. Então, como é que funciona? No artigo 6 do Acordo de Paris, que ainda não está totalmente regulamentado, ele permite que os países negociem entre si créditos de carbono e também os privados para cumprir suas metas, suas NDCs. E por isso é importante que a lei brasileira permitisse essa interoperabilidade com os mercados internacionais, se regulasse isso do jeito que está na proposta, aparentemente está. Então, a lógica é a seguinte: por exemplo, um país super industrializado quanto o Japão, ele não tem capacidade própria de gerar suficiente crédito carbono para conseguir cumprir sua meta do NDC. Então, naturalmente, ele vai comprar créditos de países mais em desenvolvimento para conseguir atingir suas metas NDC e até para o seu próprio mercado regulado. Então, essa é a interoperabilidade que é super interessante e que também representa uma oportunidade super grande para o Brasil. Mas como eu falei, pelo menos na proposta que a gente viu, estava lá dentro. Falando um pouco mais das oportunidades específicas, então, assim, para o Brasil, a receita de exportação desse mercado pode ser muito importante. Esse mercado também, os projetos, ele gerar uma renda local muito grande, mas uns 60% que a gente estima que o país vai ter de receita total, uns 60% vai ir nos estados e as comunidades locais, porque precisam custodiar os projetos, fazer a semente, fazer tudo o manejo florestal, tem uma mão de obra local muito importante aqui. Então ele também tem um benefício importante nas comunidades locais, nem falar das comunidades indígenas, obviamente. Também tem uma criação de emprego muito grande para o país. Exatamente, uma criação também nas populações mais desfavorecidas. Então, também é interessante isso do ponto de vista do desenvolvimento do país. Mas, falando na ótica do mercado financeiro, a primeira coisa que a gente vai ter é uma necessidade de financiamento boçal. Assim, isso é absurdo. Aqui, como fala nosso CEO, todos os esforços são bem-vindos, porque é muito grande mesmo.
Ao mesmo tempo, os corporates, tanto no Brasil quanto no mundo, eles precisam de instrumentos para gerenciar risco, que aí é meu mundo. Então, eles precisam fazer, provavelmente, futuros, opções, para conseguir travar o preço futuro desses créditos de carbono que eles vão precisar comprar. E aí tem toda uma criação de instrumentos financeiros super relevante que o Brasil vai conseguir também participar. E, por fim, também tem uma... Além da renda, do financiamento e dessa exportação, o país tem um papel grande para participar na mesa, né? E toda a parte de transaccionalidade dos créditos, estou olhando aqui o Leo da B3, também é uma oportunidade importante para nós como país, né? Trazer essa infraestrutura de mercado para o mercado internacional e conseguir posicionar o Brasil nesse mercado internacional também. E acho que o painel anterior também comentou um pouquinho, né, Belém, a respeito dos fundos, o mundo de fundos, o mundo de índices. Eu acho que tem uma série de aspectos para a gente que trabalha no mercado financeiro, que a gente vê acontecendo no mercado internacional e que provavelmente a gente consegue replicar no mercado local também, concorda? Fundos de terras, por exemplo, a gente já está vendo algumas dessas, né? E aí precisamos, como o mercado internacional ele só pode comprar 50% de terra local, a gente precisa de investimento local. Então, para o mercado de capitais, essa oportunidade é gigante, né? E claro, à medida que o mercado, é que hoje o mercado é muito pequeno para pensar em índices ainda, mas à medida que o mercado começa a desenvolver, a primeira coisa serão os derivativos e provavelmente a segunda derivativa serão os índices. Concordo também. Perfeito. Já estamos aqui tomando um toquezinho, que já estamos chegando ao final. É um tema que a gente poderia falar um tempão ainda, mas queria abrir aqui a chance de alguém fazer perguntas. Se vocês tiverem alguma questão e quiserem levantar a mão, o pessoal leva aí o microfone para vocês. Na verdade, a metrificação dos créditos de carbono no mercado internacional. Eu queria saber mais, é uma curiosidade, mas na verdade, se vocês utilizam algum tipo de tecnologia, vocês também abarcam alguma inovação nesse sentido, que possa ser também abarcado pelo Brasil, blockchain, alguma rastreabilidade, ou vocês confiam, por exemplo, nas informações fornecidas unicamente pela empresa, ou alguma auditoria? Então, ótima pergunta. A gente no Itaú temos um marketplace que criamos no mercado internacional com 8 bancos internacionais. Ele utiliza blockchain justamente por conta do traceability. E sim, tem outros mercados que funcionam assim. Então, o blockchain para nós é só um dos features. A gente também traz com os bancos uma confiabilidade, porque o banco faz um know your customer do cliente que participa no mercado. E o banco também consegue destravar a oferta e a demanda, porque ele deixa esse mercado muito mais acessível para uma gama muito maior de corporates para comprar. Então, assim, no mercado hoje, o traceability é uma dor, sem dúvida. Tem surgido várias iniciativas nesse sentido, utilizando o blockchain em geral, para conseguir trazer esse traceability, que ele vai ser fundamental. Na lei brasileira, esse traceability vai ser feito através de um registro unificado, de forma que a gente soubesse cada crédito que é gerado no Brasil, ele é aposentado a nome de quem? Ele foi aposentado no Brasil, foi aposentado fora, para a gente conseguir controlar o NDC também, tá? E a exportação. Mas as duas coisas são importantes, tanto o traceability tecnológico quanto aquele registro unificado. Mais alguma pergunta? Olá, boa tarde. Eu gostaria de alguma explanação sobre a quantidade de créditos que ela é produzida no Brasil, que você falou algo em torno de 80% vai para fora, né, comercializado fora do Brasil. O porquê a gente não tem necessidade, demanda interna, por que vai tanto, né, para o mercado internacional? A gente tem demanda interna, só que a demanda interna é muito pequena comparado com a demanda internacional. E com a nossa capacidade de produção. Nossa capacidade de produção. Nós, assim, naturalmente, os países com esse nível de natureza que o Brasil tem, eles são exportadores, porque eles não têm a indústria necessária para conseguir absorver esses créditos, mesmo que o Brasil é um país bem industrializado. Por exemplo, no Itaú a gente trabalha também com o Paraguai, trabalha com o Peru. Esses países têm ainda menos indústria que o Brasil.
Então, tudo que eles produzem é exportado para fora. Então, assim, não é que o Brasil não queira, o cliente brasileiro até que compra, só que ele é muito menor comparado com o mercado internacional. E, lógico, o mercado internacional, ele vem fazendo isso há muitos anos. A Europa tem mais de 20 anos nesse mercado. Os americanos, que hoje são os maiores compradores, eles não têm mercado regulado, mas eles têm um monitoramento muito ativo do mercado de capitais. Então, eles vêm a comprar os créditos porque eles são cobrados no mercado de capitais. E eles não têm mercado regulado para comprar. E aí eles compram créditos do Brasil. No Brasil, ainda, as companhias têm uma consciência muito incipiente. E, nesse sentido, a gente, na BIMA, no Itaú, vemos com bons olhos essa regulamentação, porque ela vai ajudar a trazer uma consciência muito maior para nossos corporates aqui também. Perfeito, muito obrigada. Queria agradecer aqui a participação de todos, especialmente aqui dos palestrantes que dividiram esse bate-papo comigo. Convidá-los para amanhã, temos mais um dia de evento amanhã. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Boa tarde a todos.